Amém. Vamos agora passar para a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 1 até 3. E vamos ver o que Deus tem preparado para nós nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia em que ele foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhe coisas relacionadas ao reino de Deus. Vamos completar até o versículo 5. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor ministre nos nossos corações. Nessa noite nós já cantamos, já participamos da ceia, oramos, clamamos, Pai, ao Senhor. E agora eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor fale conosco através desta palavra. Nós queremos ser transformados por ela, uma palavra que é boa, uma palavra que é perfeita, que ela é eficaz, que ela abra os nossos olhos, para que nós possamos viver, Pai, de acordo com o que o Senhor quer, não conforme a gente deseja. Ministra nos nossos corações, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e sobre essa questão da dengue, né, é impressionante como a maior parte dos membros da nossa igreja pegou dengue. É absurdo, assim. Eu não sei como que está aqui o negócio em Caieiras, mas eu poderia falar que uns 80% daqui da nossa igreja pegou dengue. E tem foco aqui muito perto, né? Você pega ali a casa da Cristina, perto ali, né? Getúlio, que são ruas paralelas, né? Uma perto da outra. Famílias inteiras pegaram dengue, né? Começa ali da Jéssica, a família da Jéssica inteira, a família do Getúlio, né? Da irmã Marina também, praticamente inteira. Vamos continuar orando. E vale a pena também, né? A gente não vê o que a gente pode fazer. E o problema muito é que, às vezes, o problema não está na nossa casa, né? Está no vizinho, está no terreno baldio. Se a gente puder ajudar as autoridades denunciando, também vale a pena. Mas é duro, né? Eu fico pensando aqui, né? A dengue é uma doença chata. Eu já estou escutando falar sobre chikungunya. E chikungunya falam que é mais dolorida e demora mais para sarar do que a própria dengue. E é tudo pelo mesmo vetor, que é o Aedes aegypti. E eu não sei o que a gente poderia fazer como igreja nessa situação. O tempo vai ficar um pouquinho mais frio, a tendência é melhorar um pouco. Mas no bairro que eu vivo lá, em São Paulo, também é foco de dengue. Né? Eu moro em Pirituba, se você vai pegar o mapa lá da cidade de São Paulo, aonde tem mais dengue? Aparece lá Pirituba em terceiro lugar, quarto lugar, né? Jaraguá, ali, tá ali, aquele pedacinho ali. Tanto que a vacinação está começando perto da minha casa, não exatamente no posto perto da minha casa, mas tem um posto, fica uns 2, 3 quilômetros lá, que é o posto da Jaguara. Então, para você ver, então a gente precisa orar, sei lá, a gente tem que ver o que a gente pode fazer como igreja, mas acho que vale a pena aí lembrar um pouquinho da prevenção. E não só isso, né? E nas nossas casas, né? Repelente. Cuidar aí dos mosquitos também, acho que vale a pena. Mas vamos voltar aqui para a palavra de Deus.
Vamos hoje, irmãos, começar uma nova série de mensagens. Vamos ver quem lembra. A gente terminou uma série de mensagens na semana passada. Foi sobre qual livro? Evangelho de Marcos. Aí, beleza. E como que termina o Evangelho de Marcos? Como que termina? Com a ressurreição, e depois da ressurreição tem lá até um it também no Evangelho de Marcos. Beleza, então nós vimos tudo sobre a respeito da vida do ministério de Jesus, não da vida, mas do ministério de Jesus, de acordo com Marcos. Mas aí, Jesus ressuscitou, passou um tempo aparecendo ali para algumas pessoas. Como que foi, como que se desenrolou o crescimento e a pregação do Evangelho? E é isso que nós vamos começar a ver através do livro de Marcos. E aí eu gostaria de recomendar para você uma coisa. Se você nunca leu o livro de de Atos, eu gostaria de recomendar para você que você lesse o Evangelho. Nossa, estou falando tudo errado. O livro de Atos. Né? Se você ainda não leu, leia o livro de Atos. Eu li novamente essa semana o livro inteiro, justamente para me preparar, né, entrar no clima aqui dessa série de pregações. E é fantástico a gente descobrir como a primeira igreja, né, os primeiros anos da igreja, com que o evangelho se espalhou e traz muita coisa interessante e abre os nossos olhos, né? Porque vem aquela dúvida que eu acho que é fundamental para todo cristão. Será que a gente está vivendo, pelo menos de uma maneira próxima, como viveu os primeiros cristãos? Será que a gente está realmente seguindo a doutrina apostólica? Será que a nossa igreja, né, se ela fosse transportada milagrosamente para 2000 anos atrás, nós faríamos a mesma coisa que a igreja de Atos? O livro de Atos é interessante que ele passa por mais ou menos 30 anos de existência de igreja. A nossa igreja tem 30 anos. Será que a gente fez a mesma coisa que os cristãos fizeram nos primeiros 30 anos de ministério, dos primeiros 30 anos de cristianismo? Obviamente não, né? Será que a gente fez pelo menos 1% do que aqueles irmãos fizeram? Será que a gente vive pelo menos parecido com o que aqueles irmãos viviam? É uma boa reflexão para a gente. E por isso da importância desse livro. E eu quero destacar 3 coisas a respeito da importância do livro de Atos. Né? A primeira importância é justamente essa questão do seu registro e da sua inspiração para a igreja contemporânea. Ao narrar como a igreja, nos primórdios, saiu de Jerusalém e alcançou todo o Império Romano, nós vamos olhar para nós e olhar para a nossa igreja e falar assim: nossa, será que nós estamos na mesma pegada que aqueles irmãos? Ou a gente está numa vibe totalmente diferente? Né? Será que a gente está colocando as mesmas coisas em prioridade? Entendo que o que aconteceu foi há 2000 anos atrás. Temos um contexto histórico diferente, tecnologias diferentes, mas será mesmo que a gente não poderia ter feito alguma coisa mais parecida ao que eles fizeram no passado? Ao olhar o livro de Atos, nós vemos que o centro não é a vida dos apóstolos, mas sim o centro está em Jesus ressuscitado e no Espírito Santo, a ponto de alguns autores chamarem até o livro de Atos de Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é citado 50 vezes no livro de Atos, apesar de não aparecer muito a partir do capítulo 21 para frente, mas nos primeiros capítulos você vai ver
tudo acontecendo a respeito do Espírito Santo. E é legal falar de Espírito Santo numa igreja tradicional, porque vai ter muita gente começar a tremer. Meu Deus do céu, nós vamos falar de batismo do Espírito Santo? Vamos, e vamos falar sobre isso. Isso é importante, né? O que isso significa? Porque a gente acabou de ler, e vocês serão batizados no Espírito Santo. O que será isso? Meu Deus. Né? Para os cristãos, aqueles que são mais tradicionais começam a tremer, mas a gente vai falar muito sobre o poder do Espírito Santo, porque era uma marca daquela igreja. E Atos, a gente vai ver muito, escutar o Espírito Santo, né, agindo, né, e impulsionando aqueles homens e aquelas mulheres no começo daquela igreja. E é interessante como o Espírito do Senhor, ele impulsionava a igreja a sair e a pregar o Evangelho. Como isso marcava a vida deles. E isso Atos vai mostrar claramente para a gente. Atos não é apenas uma ponte que marca Jesus Cristo morto e Jesus Cristo ressurreto, mas também ela vai marcar a transição do judaísmo para o cristianismo. A gente vai ver ali a separação entre o que era o judaísmo, que tem até hoje, e do cristianismo. Apesar de nós entendermos que nós somos a continuação verdadeira do judaísmo. Tá? A gente tem que entender isso, não tem uma separação. A gente entende que a gente também é filho de Abraão. Pela fé, porque todo aquele que tem fé é filho de Abraão. Nós entendemos que recebemos essas tradições que estão na Bíblia e elas vão se cumprir em Cristo. Então isso é muito importante para a gente. Em segundo lugar, nós temos que entender o lugar da mensagem do livro de Atos para nós hoje. Nós vemos hoje muitas igrejas loucas por números, né? Tem gente que quer crescer, não, a igreja, eu já contei isso para vocês, mas isso é verdade. Juntou 2 pastores para conversar. Primeiro eles falam bom dia, depois eles podem falar um pouquinho mal do Palmeiras e bem do Corinthians. E a terceira coisa que eles vão falar é o seguinte: quantos membros tem a sua igreja? Sempre tem uma comparação de números, né? E aí tem gente que é meio louco por números numa igreja, tem que crescer, tem que estar grande, né? Importante é ser mega church. Mega church, no livro que eu estou lendo agora, ele define mega church como igrejas, acho que é acima de 1.000 ou 3.000 membros, mega church. Então tem gente que é doido por números. Tem outros que falam, não, esse negócio de número não tem nada, não. O importante é ser pequenininho e ser fiel, né? Não, nós somos pequenininhos, mas somos uma comunidade fiel ao Evangelho. Isso aí, então, nós vemos de um lado, numerolatria, né? Uma idolatria aos números, do outro lado, numerofobia, medo dos números. Mas na hora que a gente olha para o livro de Atos, nós vamos ver que a pregação do Evangelho vai muito mais do que essa questão numérica, de número de membros. O livro de Atos vai mostrar uma história de fidelidade e direção do Espírito Santo, que muitas vezes resulta no crescimento numérico, em outras não. Mas nós temos que ter em mente que uma igreja saudável, ela cresce naturalmente. Porque ela tem esse impulso, né, de pregar o Evangelho. Quando uma igreja, ela vive a doutrina apostólica, Deus acrescenta os que vão sendo salvos, sim. Então o crescimento da igreja e a expansão da igreja é uma coisa meio que está dentro do DNA da igreja. Nós sempre estamos falando ali em pregar para aqueles que necessitam. E o livro de Atos, ele vai nos mostrar isso. E isso dá para fazer, né, sem inventar coisa nova, sem cair. Não, deixa eu ver qual a última novidade.
quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vai perceber o que a gente tem que fazer não é buscar as novidades, mas sim voltar aos princípios. Olhar para os princípios daquela igreja lá de trás e aplicar na nossa vida hoje. Ao invés de só buscar, não, qual que é a última novidade? Talvez a gente tenha que olhar qual que foi a forma que os nossos irmãos trabalharam vários pontos no passado. Por isso, o livro de Atos ele vai tratar de assuntos importantíssimos, como eu já falei aqui, né? Batismo do Espírito Santo, dons espirituais, sinais e milagres, comunhão, disciplina na igreja, diversidade de ministérios, conversão cristã, preconceito racial. Tinha bastante preconceito naquela... A gente fala de preconceito hoje, mas você não tem ideia quanto preconceito tinha já lá na igreja, né, de Jerusalém. Vai aparecer bastante, tá? Essa questão de preconceito. Motivações e métodos para evangelização, o chamado para sofrer, a relação entre a igreja e Estado, providência divina, tudo isso nós vamos aprender dentro do livro de Atos. E é fundamental que a gente busque isso. Por último, nós temos que ressaltar a importância do livro de Atos, né? Pois ele vai tratar dessa expansão da igreja e como que ela se manteve ortodoxa, apesar da sua expansão. Ela vai estar marcada, ela vai falar principalmente da expansão dentro do Império Romano. Então ela vai fazer um recorte, né, nesse crescimento. Mas nós sabemos, inclusive, que a igreja vai para outros lugares, ela se expande também para fora do Império Romano. E esse livro ele é fantástico, porque você vai lendo Atos, a forma que Lucas escreveu, né, ele traz ali uma coisa fantástica, assim, um movimento muito legal, que você lê o livro de Atos, você sai empolgado por aquilo que Deus está fazendo. O livro de Atos, né, ele é... Como eu acabei de falar, ele foi escrito por Lucas, né? Ele é o segundo volume da mesma obra. Você tem uma obra que começa com o Evangelho de Lucas e termina com Atos. Foi escrito pela mesma pessoa. Então, se você até quiser fazer uma leitura completa, né, você pode começar com o Evangelho de Lucas e terminar com Atos dos Apóstolos. Você vai ver tudo o que Lucas escreveu. Isso não está escrito no Evangelho, tá? Mas a gente sabe isso pela tradição. E quem era esse Lucas? Lucas, né, de acordo com o que a gente vê no Novo Testamento, ele provavelmente era médico, como está lá em Colossenses 4,14. Ele foi companheiro e colaborador de Paulo em suas viagens, como está lá em Filemão, capítulo 2,4, ele aparece na lista de colaboradores de Paulo. Ele navegou com Paulo, né, durante uma parte da sua viagem missionária. Então você vai ver lá em Atos 16, Atos 20, né, Atos 21, você vai ver menções a Lucas. E também na última prisão de Paulo, quando ele está preso lá em Roma, um pouco antes dele morrer. Paulo morreu em 64, 67, mais ou menos. Lucas está lá junto de Paulo, né? Lá em 2 Timóteo 4,11, Paulo diz assim, quando ele está escrevendo para Timóteo: todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Então Lucas foi uma pessoa que participou muito do ministério de Paulo, e muito do que está escrito ali no livro de Atos, ele mesmo foi testemunha ocular. Essa obra de Lucas, né, o Evangelho e Atos, né, foi feita para atender o pedido de um tal de Teófilo, que provavelmente foi alguém da realeza, uma pessoa rica que bancou a escrita daquele livro. E ele vai falar um pouquinho de Jesus, depois da igreja, e a ideia, né, é dar um relato preciso. E para isso, Lucas utilizou os evangelhos que já estavam escritos. Provavelmente ele já estava escrito na época que Lucas escreveu o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus. Ele usa esses dois, mas contato que ele teve com as testemunhas oculares e também o seu próprio testemunho, porque parte do que está acontecendo ali no livro de Atos, o próprio Lucas presenciou.
E ali ele vai trazer um livro que é uma obra-prima. Lucas é muito bom historiador, né? As datas que aparecem no livro de Lucas, as referências a pessoas, a reis, estão corretas. A forma de escrita é muito boa, né? Os linguistas falam que o livro de Lucas, mais Atos, tem o melhor grego do Novo Testamento. Né? Então eles escrevem muito bem, de uma maneira muito clara, e até mesmo você vai perceber isso nas nossas traduções, como é um texto claro e gostoso de ler. Então por isso eu recomendo, se você ainda não leu, leia. E esse livro foi escrito mais ou menos na década entre 60 e 70 depois de Cristo, ou seja, ele foi escrito mais ou menos 35 anos, 40 anos depois da morte de Jesus. Nós não sabemos exatamente quando Jesus morreu, mas Jesus morreu em algum lugar entre 27 depois de Cristo e 33 depois de Cristo, tá? Entre esses 6 anos ali, Jesus morreu ali. E Atos, o Evangelho de Lucas vai ser escrito perto do ano 70, tá? Eu acredito um pouquinho antes do ano 70. E é interessante, quando a gente olha para esse livro de Atos, é a forma que ele foi escrito. Ele foi escrito de uma maneira muito ordenada. E o que vai nortear o livro de Atos é o que está ali no capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse aqui é a forma que o livro de Atos foi organizado. Do capítulo 1 até o capítulo 5, ele vai falar do evangelho em Jerusalém, como teve ali a descida do Espírito Santo, né? Como os apóstolos vão falar em línguas, como que Pedro vai pregar e 3.000 pessoas vão entregar a vida para Jesus, depois a multidão vai aumentar para chegando até 5.000 pessoas, uma coisa maravilhosa, vai mostrar como vivia aquela comunidade em Jerusalém, fantástico, tudo isso lá em Jerusalém, capítulo 1 até o 5. Depois do capítulo 6 até o 12, nós vamos ter ali o evangelho indo para a Judéia e Samaria. Vai ter algumas perseguições, né? E nessa parte, quem vai estar mais no centro vão ser os diáconos, não vão ser os apóstolos. Começa com Estevão e depois com Filipe. Estevão é morto, né? Tem a perseguição, eles se espalham, e depois nós vamos ver o ministério de Filipe ali em Samaria, fazendo coisas maravilhosas. E depois do capítulo 13 até o 28, nós vamos ver até os confins da terra. É o evangelho chegando para os gentios. E nessa parte, quem vai ser o principal ali vai ser Paulo, né? Nas suas 3 viagens missionárias, e depois na forma que ele é preso em Jerusalém e vai até Roma. Então, esse evangelho ele vai mostrar justamente isso. Como ele começou ali em Jerusalém, Samaria e Judéia, e até os confins da terra. Uma coisa que eu acho interessante notar, é que a gente às vezes fala assim que os romanos sempre atrapalharam a pregação do evangelho. Não, eles sempre eram contra. O problema do evangelho são os gentios. São aqueles que não criam em Jesus. Mas sabe que o livro de Atos não mostra isso? O livro de Atos ele vai mostrar que a perseguição contra os cristãos vai vir dos judeus religiosos. São os religiosos da época de Jesus e depois dos apóstolos que vão perseguir a igreja. Não são os gentios. Tirando um casinho ou outro ali, mas a maior parte vai ser o problema vai ser os judeus. Eles vão tentar, de todas as maneiras, acabar com o caminho, que ali era o cristianismo que estava nascendo. Eles não criam que Jesus era o Messias, e por isso perseguiam os cristãos. Por outro lado, o Império Romano, ele, de uma certa forma, até ajudou a expansão do Evangelho. Por quê?
Primeiro, porque o Império Romano era um reinado, onde você tinha o mesmo rei para num território enorme, que iria da África até a Europa. Você tinha a Pax, você não tinha guerra dentro do Império Romano, então era uma coisa, era tranquilo você fazer viagens, você tinha segurança, você tinha vias aonde você poderia ir tanto por terra ou por mar, a todos os lugares do Império. Ia também a forma que os romanos recebiam o Evangelho, de forma que estar dentro do Império Romano auxiliou muito a expansão do Evangelho. Então, vai ter perseguição? Vai ter perseguição, mas a perseguição vai começar lá nos anos 60, já com Nero. Mas até os anos 60, 64, Pedro vai morrer mais ou menos em 67, você não vai ter perseguição do Império Romano contra os cristãos. Pelo contrário, o Império Romano vai ser um lugar mais tranquilo para levar o Evangelho. E como o judaísmo era uma das religiões permitidas, e os cristãos entendiam que eles eram uma verdadeira continuação do judaísmo, então eles também entendiam que eles eram uma religião permitida pelo Império Romano. Isso é uma coisa interessante, né, que a gente tem que notar e vai aparecer muito forte no Evangelho de Atos. Então, irmãos, outra coisa que eu quero também falar para vocês sobre o Evangelho, sobre o livro de Atos, é como o Espírito Santo ele vai marcar o caminho da igreja. Tem 4 momentos ali dentro do livro de Atos, onde nós vamos ver a descida do Espírito Santo. E esses momentos onde a descida do Espírito Santo vai haver um grande movimento, um grande avivamento, onde as pessoas vão se converter e vão ter grandes mudanças e crescimento da igreja. O primeiro vai acontecer em Jerusalém, no dia de Pentecostes, mais ou menos 50 dias depois que Jesus morreu, você vai ter a primeira descida do Espírito Santo. A segunda vai acontecer, isso está lá em Atos 2, de 1 a 4. A segunda vai acontecer em Samaria, né, lá em Atos 8, de 14 a 17, né, que isso aí vai ter lá Felipe pregando, e depois vai vir Pedro, e as pessoas, vai ter a descida do Espírito Santo. Depois tem a terceira sobre os gentios, lá em Atos 10, e a quarta vai ser lá em Éfeso. Todas essas, toda vez que acontecia esse movimento, tinha um grande crescimento, né, da igreja, muitos sinais, muitas maravilhas aconteciam. E o Evangelho continuava a crescer. Sabendo de tudo isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Olhe o livro de Atos com carinho, leia, para você ver um pouco do que Deus fez naquele tempo. E faça a pergunta, por que não fazer agora? Nosso Deus não é o mesmo? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez no passado, pode fazer hoje. E se não está fazendo hoje, qual é o problema? Será que o problema não somos nós? Porque eu tenho certeza que nosso Deus não mudou. Mas, se as coisas que aconteceram no passado não acontecem hoje, será que a gente não tem atrapalhado esse trabalho do Senhor? Será que a gente tem sido colaborador ou atrapalhador? Leia o livro de Atos pensando a respeito disso. Depois dessa longa introdução, eu queria voltar um pouquinho ao texto, né, ao que a gente leu logo no início. Lá no verso 1 diz assim, Lucas escrevendo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Note uma coisa
que Lucas enfatiza o fazer e o ensinar. Ele não fala somente em ensinar, ele não fala somente em fazer, mas ele fala em fazer e ensinar. Olha para o seu irmão aí que está com sono do seu lado e fala assim: irmão, Jesus fazia e ensinava. Olha para o outro lá: irmão, Jesus fazia e ensinava. Né? Você também aí que está aí dormindo, aí, se está com sono aí do outro lado, também lembra, ó, Jesus fazia e ensinava. Jesus, tudo que Jesus pregou, as palavras de Jesus, eram autenticadas através da sua obra. As suas obras foram o penhor da sua palavra. Uma coisa interessante é que Jesus não pregou somente para os ouvidos. Através da palavra, Jesus pregou também para os olhos das pessoas que o acompanhavam. Ele fazia e pregava. As pessoas não ficavam maravilhadas somente com os seus ensinos, mas também pelas obras maravilhosas que ele fazia. Se Jesus não operasse os milagres que ele operou, com certeza não teria aquela multidão de pessoas atrás dele. Até porque a maior parte das pessoas não ia muito bem atrás da palavra. Elas iam atrás da bênção. Eles queriam a bênção. Né? As bênçãos. Né? Queriam cura. Isso não é uma coisa ruim necessariamente. Né? Às vezes você está desesperado numa época que não tem medicina e você vai buscar isso. Mas o mais importante é que as pessoas, às vezes, elas iam procurando curas físicas e recebiam, né, mudanças e curas da sua alma. Essa semana eu estava assistindo o The Chosen. Né? Vai começar de novo a 4ª temporada, eu não assisti nem a primeira, né? Então eu estava assistindo a primeira temporada. The Chosen é uma série que fala aí de Jesus, né? E nessa série, eu vi justamente aquela que tinha, onde o paralítico, ele desce, né, pelo telhado e Jesus cura. E é interessante como Jesus fala assim, na hora que desce o paralítico, ele fala assim, os seus pecados estão perdoados. Aí o fariseu fala assim, quem que é esse aí que fala, seus pecados estão perdoados? Para eles, quem perdoa pecado é somente Deus. Como que Jesus fala assim, os seus pecados estão perdoados? Aí Jesus, né, olha para os fariseus e fala assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. Aí ele olha para o rapaz e fala assim, rapaz, levanta, pega o seu leito e anda. Perceberam a ligação? Palavra e ação. Palavra corroborada pelas obras. Foi assim o ministério inteiro de Jesus. Ele fazia e ele falava. E as pessoas criam não somente por aquilo que ele falava, mas também por aquilo que ele fazia. Irmãos, se nós somos aqueles que fazem a continuação do trabalho do Senhor, nós também deveríamos seguir o mesmo padrão. Se o padrão de Jesus é fazer e falar, como igreja, nós também deveríamos fazer e falar. Mas o que a gente acaba fazendo? Ou não fazendo? A gente mais fala. Fala. E para muitas pessoas, essa fala fica uma fala vazia. É uma fala que... até porque quando a gente fala,
você fala de evangélico, ele vai lembrar de outras igrejas que estão aí na mídia. Você fala e aquilo não toca o coração. Então está faltando uma coisa. Está faltando também o fazer. E o fazer não é somente ter uma vida santa, porque isso aí já é o padrão que a gente pensa para todo cristão. Um cristão já vai buscar a santidade. O fazer tem que ir muito além, é fazer para as outras pessoas. E esse fazer, ele pode ser tanto um fazer natural, ajudar, alimentar, né, acolher, tem esse fazer natural, mas também tem um fazer sobrenatural, onde você ora, pessoas são curadas, aonde você busca em relação a uma determinada situação, Deus trabalha naquela situação. Temos que ter em mente que nossas palavras, elas assim como as de Jesus, elas têm que ser corroboradas também por aquilo que nós fazemos. Senão fica somente um falar vazio. E em relação a falar, eu tenho certeza que tem milhões e milhões de pessoas que falam melhor do que eu. Se você quiser procurar pregadores melhores, né, mais hábeis, mais inteligentes, se você procurar lá no YouTube, rapidamente você vai ver pessoas muito mais hábeis em várias línguas, né, muito tranquilo, mas o que pode fazer a diferença na pessoa que está do seu lado, é aquilo também o que você faz, é o que você faz por ela, é como que você acolhe, é como você está junto. Isso aí, pregador do YouTube nunca vai poder fazer. Independente da sua competência. E tem muita gente boa. Também tem muito mequetrefe. Mas tem muita gente boa. E aí que a igreja faz a diferença. É no fazer. Eu estava lá num culto lá da IBAC, era muito legal. Fui lá no culto dos adolescentes. Não, adolescentes não, jovens. Aí, num momento lá do culto, lá, estava todo mundo lá orando, aí começou aquela choradeira, aquela coisa assim, né? Aquele culto mais emocional, choradeira e tal. E aí o pessoal se abraçando. E é muito legal isso. É o culto do encarnado, né? Da vida, né? Vida na vida. Você poder abraçar, você poder chorar junto, você ajudar a pessoa que está do seu lado, vai muito mais do que o virtual. É por isso que igreja junto, ela nunca vai se acabar, né, por contas de virtual, porque nós temos pessoas de carne e osso que precisam de atendimento e de cuidado reais, e quem vai fazer isso é a igreja que vai estar fazendo, e isso, quando a igreja estiver fazendo, isso vai corroborar as suas palavras. As atitudes dão autoridade para as palavras. As palavras são comprovadas pelas atitudes, né? Tem uma canção, eu já cantei aqui, mas eu gosto muito dela. Velha, 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 que é Gestos para a Vida. Né? Gestos para a vida, precisamos ter não sei o que lá, um abraço, muito pode fazer. Um toque de mão foi que Cristo usou, com ele gente curou. Um toque de mão, um abraço. Olha para o seu irmão assim, com aquele amor, dá um abraço no seu irmão, olha aí do seu lado, dá aquele abraço no seu irmão, ali, né? Vai lá, aproveita esse momento. Aqui também tem a irmã Sônia, vem aqui, alguém dá um abraço. Aqui tem a Jéssica aqui também na frente, aqui, ó, dá um abraço neles aqui. Ali a Luana também, deixa a Luana também ali. Isso, pessoal, né? Aproveitar esse negócio. Sabe por quê, pessoal? A gente precisa um pouquinho mais dessa parte encarnada, né? Do fazer. Isso que vai fazer bastante diferença na igreja. Foi isso que fez diferença com
no ministério de Jesus, e isso que vai fazer diferença na nossa vida como igreja. A segunda coisa que lá em Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Outra coisa que nós aprendemos pelo texto que nós lemos hoje, que está lá no verso 2, diz assim, o verso 2: até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Lucas nos ensina que o ministério de Jesus não terminou, mas pelo contrário, ele continua. Ele continuou através dos seus apóstolos. E esse ensino, ele também foi passado através ali do Espírito Santo, Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo. Esses ensinos, eles vêm por meio do Espírito Santo. Nós cremos que esse caminho, Jesus passou para os apóstolos para a segunda geração, que aí já tem Paulo, por exemplo. E ali vai continuando. Isso chegou até nós, sendo que nós hoje somos os representantes dos apóstolos. Nós somos os mensageiros, nós somos os evangelistas. Então você olha para o seu irmão, você vai ver assim, esse aí que é o apóstolo, aquele que é enviado para levar a mensagem de Jesus. Ele, e não outros, mas ele que está aí do seu lado. E nós temos que lembrar disso e reforçar isso na nossa vida. E também temos que lembrar que para que a gente possa fazer esta grandiosa obra, nós temos que estar cheios do Espírito. Nós temos que ter o Espírito na nossa vida, porque sem estar cheio do Espírito, nós vamos fazer as coisas de uma maneira carnal. E se fazemos de maneira carnal, a tendência de não dar em nada é enorme. Então, nós somos aqueles que continuam a tradição apostólica. E, por fim, Lucas deixa claro que Jesus... nós estou trocando tudo, vamos voltar do começo, Lucas deixa claro que Jesus, ele ressuscitou. E como ele deixa isso claro? Olha só no verso 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Jesus realmente ressuscitou, e esse foi o fato que mudou totalmente a vida dos apóstolos. Lembra o que eu falei a semana passada no culto da ressurreição? O que marca a virada de covardes para pessoas que vão estar levando o evangelho, pregando diante de autoridades, é a ressurreição. A ressurreição, ela vai mudar isso. E como que essa ressurreição ela é provada? Através das pessoas que Jesus apareceu. Jesus apareceu para as mulheres, depois para os 12, depois apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. Jesus vai aparecer para mais 500 pessoas, depois até mesmo para o apóstolo Paulo. Centenas de pessoas viram Jesus ressurreto, a ponto de Lucas dizer, há provas incontestáveis, não dá para contestar. E naquela época que Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos, muitas daquelas pessoas ainda estavam vivas, porque foi apenas 30 anos depois da morte de Jesus. Então as pessoas ainda que tinham visto Jesus, estavam falando assim, não, eu vi Jesus ressurreto, tal dia, em tal lugar, eles poderiam contar isso. E uma coisa que também me chama a atenção ao ler o verso 3 é ver que
tanto no começo do seu ministério até o final, Jesus ele colocou como prioridade pregar o reino de Deus. Jesus, ele sempre pregou o reino de Deus, do começo até o fim. Jesus, ele não veio apenas para falar que somos amados, apesar de nós sermos. Ele não veio para nos trazer cura, apesar dele curar. Ele não veio para trazer consolo para a nossa alma, apesar dele trazer esse consolo. A prioridade maior de Jesus era pregar a respeito do reino de Deus, porque o mundo estava em uma rebelião contra Deus e ele veio para reconciliar este mundo. O reino de Deus estava no centro da pregação de Jesus. E com o reino, aí sim vem todas as bênçãos decorrentes dele. E nós hoje, como igreja de Jesus, também devemos ter o mesmo foco que Jesus. Do início ao fim, nós devemos focar em pregar o reino de Deus. Sendo que a ressurreição deve ser entendida como o principal fato. Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro entre muitos que vão se ressuscitar para a vida eterna. E essa esperança da ressurreição tem que nos marcar dia após dia. Sei que às vezes a gente está ali, tem tanta coisa na nossa vida, tantos problemas, né? Nós temos que sobreviver. Aqui no Brasil ainda as coisas são um pouquinho piores, né? Muita desigualdade. O país não é pobre, mas o povo é, né? Aquele negócio sempre. Mas a gente tem que olhar para a ressurreição e o reino de Deus. Colocar isso em prioridade na nossa vida. Porque se a gente ficar totalmente preso às coisas desse mundo, estamos vivendo como pessoas do mundo. Pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, deveriam pensar nas coisas lá do alto, nas coisas lá de cima, e não somente nas coisas aqui da terra. Mas como alcançar este pensamento? Somente através do Espírito. Sendo cheios do Espírito. Buscar esse ser cheio do Espírito. Para que essa chavinha troque na nossa mente. Diferente disso, vai ser muito difícil. O que vemos normalmente é que nós somos uma igreja carnal. Vivemos o hoje. Queremos viver o bem agora. Até pregamos o Evangelho, mas sempre falamos que o Evangelho vai trazer bênçãos para o agora. Apesar de não pregarmos isso, mas muitas vezes vivemos isso. Esperamos isso. Tem uma canção do Projeto Sola que é o Salmo 23. Aí tem uma frase que o rapaz lá do Projeto Sola acertou assim, na mosca. O que diz o Salmo de número 23? Diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? E aí, se a gente tem isso na nossa mente, então tudo que a gente quer, a gente vai pedindo para Deus. Por quê? Nada me faltará. Né? O Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. Então tem que pedir, né? Porque não vai me faltar nada. Aí nessa canção ele diz o seguinte, e é muito, muito legal. Se o Senhor... Não vou cantar não, que eu vou desafinar muito. Porque até a música é difícil, mas assim. Se o Senhor é meu pastor, nada que eu não tenho, eu não preciso. Vou repetir. Se o Senhor é meu pastor, nada, o que eu não tenho, eu não preciso. Será que você conseguiria orar desse jeito? Falar assim, se o Senhor é o meu pastor, nada, o que eu não tenho, eu não preciso?
Entende essa troca? Entende como isso é importante? Como a gente está com a visão totalmente enviesada. Ah, não, se está faltando alguma coisa, eu tenho que pedir. Mas talvez, se você não tenha, você não precise. Porque se Ele é o meu pastor, nada me falta. Então, se eu já tenho tudo, o que eu não tenho, eu não preciso. O reino de Deus, ele nos ensina isso. A oração do Pai Nosso, que é a grande oração que fala sobre o reino, diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí na hora que a gente faz o pedido, a gente pede o quê? A gente pede lá casa, carro. O que a gente pede lá? O quê? O pão nosso. O pão nosso é o mínimo que a gente necessita para ter uma vida, para vivermos. Aquilo do dia, pão nosso. Ora por isso, e aí eu creio que se esse é o nosso Senhor, o nosso pastor, falta aquilo que você tem que comer, o de beber, o de vestir. E aí Jesus fala, estou saindo totalmente da pregação, mas vamos por aí mesmo. Mas lá em Mateus capítulo 5, se você se preocupa com essas coisas, está igual os ímpios, que são eles que se preocupam com essas coisas. Mas nós deveríamos ser diferentes, né? Olhe, né, os lírios, olhe as aves, né? Os lírios não se preocupam e mesmo assim se vestem melhor do que os reis. As aves não semeiam nem colhem, mas não lhes falta o alimento. Vocês, por acaso, não são mais importantes do que os lírios ou do que as aves para Deus? Com certeza. Isso não vai te faltar. Mas a gente tem que colocar a prioridade no reino. E quando a gente coloca a prioridade no reino, e agradece aquilo que Deus nos dá, a gente vai começar a pensar nas coisas lá do alto, as coisas lá de Deus, né? E fazer como Jesus, do começo ao fim, pregar o reino de Deus, porque aquilo vai estar na nossa mente o tempo todo. Quero concluir esta mensagem. Irmãos, nós estamos iniciando esta série no Evangelho de Atos. E espero que esta jornada nos leve a uma reflexão profunda do sentido de ser igreja e nos leve a um retorno aos princípios apostólicos. Creio que isso resultará em um avivamento que será visto em nossas vidas particulares e também em nossa comunidade. Irmãos, vamos entrar com o coração aberto nesta viagem, né, nesta jornada no Evangelho de Atos. E que Deus nos abençoe e nos guie durante essa viagem. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai Santo, Deus amado, nós queremos Te glorificar, Pai, pela Sua palavra. Estamos aqui, Pai, aprendendo um pouquinho a respeito do livro de Atos. Pai, que é aquele momento onde nós vemos a ação poderosa do Seu Santo Espírito sobre a Sua igreja, impulsionando a Sua igreja, guiando a Sua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Pai, para que esta pregação nos inspire a vivermos, Pai, com a mesma motivação que os nossos irmãos há 2000 anos atrás. Que nós possamos viver, Pai, na nossa igreja, um avivamento, Pai. Que nós possamos, Pai, colocar o Senhor como prioridade. E que nós possamos alcançar e abalar a nossa cidade. Que essa aqui, que Caieiras é a nossa Jerusalém. Um lugar onde muitas pessoas ainda necessitam de Cristo, os nossos vizinhos, os nossos parentes, Pai, os nossos governantes ainda precisam ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. Por isso, Deus, em nome de Jesus,
toque os nossos corações, nos transforme. E pedimos, Pai, que o Seu Santo Espírito nos encha, para que nós possamos fazer toda a Sua obra. Nós Te louvamos por tudo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.